Olá, eu sou Elvira Medeiros, eu sou fisioterapeuta formada há 20 anos e vim dividir com vocês um pouquinho sobre a minha visão de fisioterapia. A fisioterapia para mim é uma paixão, então é algo que fica muito fácil de falar, mas eu quero ser neutra para passar a minha visão para vocês sem poder interferir na decisão final. Quando eu escolhi fazer fisioterapia, eu estava no terceiro ano do ensino médio, eu precisava escolher uma profissão, assim como vocês, e sei como é difícil essa cobrança que a gente tem nessa época para achar que nós temos que decidir a profissão que nós vamos seguir para o resto da nossa vida. E o errar nessa fase é algo muito cobrado, mas muito comum de acontecer, não tem problema nenhum. A fisioterapia ela surgiu durante alguns testes vocacionais. Eu sempre tive a vontade de cuidar de pessoas, sempre foi do meu perfil cuidar de pessoas. Eu só não queria que fosse algo invasivo, então eu não poderia ser médica, eu não seria dentista, porque eu não seria capaz de abrir alguém naquela época. Depois a gente vai mudando com o tempo. E assim eu fui filtrando as minhas decisões, as minhas escolhas, até chegar em algumas poucas opções e decidir, enfim, pela fisioterapia, com quem eu já tinha tido contato por questões familiares. Eu sempre achei muito interessante a fisioterapia, ela poder trabalhar com o corpo e com o corpo ela trazer o movimento de volta. Isso sempre me interessou muito. E isso foi me apaixonando ainda mais conforme eu entrei na faculdade. A fisioterapia na faculdade, a gente vai ter os estudos de todo o corpo humano, a parte interna, a parte externa, seus sistemas como um todo, e nós teremos muitas questões práticas, e isso é fundamental. O fisioterapeuta, ele trabalha com as mãos. Então, é de extrema importância que a gente aprenda a tocar no outro. Aprenda a tocar no próximo sem invadir o espaço do próximo. Tendo respeito, tendo conhecimento do que está sendo feito e tendo principalmente cuidado, porque é de extrema importância e a gente não consegue capturar o quanto que a gente transforma vidas. E isso é muito importante. A fisioterapia, ela atende várias áreas. Então, nós temos ortopedia, neurologia, a parte de cardiorrespiratória, nós temos a parte de saúde pública, a fisioterapia esportiva, nós temos a saúde da mulher, que é algo que tem crescido bastante, nós temos o Pilates, nós temos as técnicas manuais, uma infinidade de possibilidades. Você precisa trabalhar dentro de um hospital? Não. Você precisa estar dentro de uma clínica? Não necessariamente. Você pode fazer atendimentos domiciliares, você pode estar vinculado a uma empresa e fazer esses atendimentos domiciliares pelo suporte da empresa. Você pode ser um fisioterapeuta autônomo e prestar esses serviços da mesma forma. Você pode trabalhar como prestador de serviços em home cares, em clínicas, em convênios, e isso é muito, muito, muito grande, muito abrangente essas capacidades todas. A diferença é que, dependendo da área em que você estiver, o número de profissionais que estarão trabalhando no conjunto com você, concorrendo a essas vagas, será muito maior. Atualmente, eu tenho uma clínica, aqui a clínica ela tem fisioterapia ortopédica esportiva, tem pilates, tem acupuntura, tem quiropraxia. Eu sou responsável pela parte técnica da clínica e eu atendo a parte de pilates, acupuntura e quiropraxia. E tem as outros profissionais que atendem pilates e atendem a fisioterapia convencional. A questão é assim, toda vez que chega um currículo para a gente avaliar, os currículos têm vindo muito iguais. Então, eu deixo. Seja diferente. Porque quando você estiver na faculdade, vai ser algo puxado, vai ser difícil, você provavelmente estará trabalhando, vai ser cansativo, mas entenda que o seu diferencial lá na frente, ele começa no seu diferencial na faculdade. Se dedique aos estudos, se esforce, questione os professores, não ache uma quantidade de atividades, provas, trabalhos, de desafios. É importante, porque quando chegar lá na frente, quanto mais você tiver sido
desafiado durante a sua formação, mais fácil vai ser a hora que chegar o momento de você e seu paciente estarem juntos e vocês conseguirem resolver essa situação. Quando a gente coloca a mão no paciente, a gente está entrando em outra vida. A gente pode mudar essa vida positivamente ou negativamente. Então a gente tem que saber muito bem o que a gente está fazendo. Trazer de volta o movimento, trazer a pessoa de volta para a função, trazer o sorriso de volta para as pessoas, porque a gente aliviou a dor, é algo fantástico, é algo muito, muito importante. Durante essa minha caminhada, eu passei por muitas áreas da fisioterapia. São 20 anos de formado. Então, eu já trabalhei com massagem, eu já trabalhei em clínica de pós-operatório de cirurgia plástica, eu já trabalhei com ergonomia, então eu fazia atendimento dentro de empresas, eu fiz muita a questão de atendimento domiciliar, um paciente neurológico, eu já fiz atendimento de pós-operatório de cirurgia também domiciliar, e esse caminhar, o saber, o aprender a lidar com o paciente no dia a dia, foi moldando as coisas e foi me conduzindo até eu chegar no Pilates, né? Que é onde eu parei hoje. Durante o Pilates, claro, outras questões foram acontecendo, outras oportunidades foram surgindo, como a quiropraxia e o desejo de fazer acupuntura que sempre veio desde a época da faculdade. Fazer acupuntura é algo que abre um mundo completamente diferente, um mundo novo também, além da nossa medicina ocidental, junto à medicina oriental, e tem complementar, e tem complementar. Elas não vão separar as coisas, elas complementam. E isso é de extrema importância. Quando a gente decide fazer fisioterapia, a gente tem que pensar que a fisioterapia não é algo para a gente. A fisioterapia é algo que a gente está estudando para o outro, para cuidar da dor de alguém, para trazer o movimento, a função de alguém, trazer de volta o sustento da família de alguém, mesmo que seja um atleta, porque a gente acha que um atleta, às vezes ele tem muito dinheiro e ele não tem essa necessidade, tem sim. Você já imaginou o quanto um atleta deixa de ganhar cada vez que ele tem uma lesão e precisa parar de jogar? Na minha época de ensino médio, foi quando o Ronaldinho teve a lesão. Então foi muito concorrido para prestar para fisioterapia, porque houve um grande boom da fisioterapia quando ele teve uma lesão, uma cirurgia, e em pouco tempo ele conseguiu voltar e ele enalteceu muito a fisioterapia naquele momento. Então houve um grande boom sobre a fisioterapia. E os vestibulares foram muito concorridos, se falava muito de fisioterapia. Só que a fisioterapia na prática, ela é algo muito individual, ela é algo muito que exige muito do profissional para com o paciente. E nem todas as pessoas têm esse perfil de formação. Então, algumas pessoas foram se desviando durante o caminho. Quando eu entrei na faculdade, eu confesso que eu entrei justamente para fazer fisioterapia esportiva. Sempre foi minha vontade. Mas naquela época era muito restrito para mulheres. A fisioterapia não podia. Os clubes eles não aceitavam fisioterapeutas mulheres para cuidar dos atletas, mesmo que fossem dos times femininos. Fiquei chateada na época, fiquei bem frustrada, mas eu fui conhecendo as outras áreas da fisioterapia, fui me apaixonando cada vez mais, chegando ao ponto de ter dificuldades em escolher em que área que eu iria me pós-graduar, em que área que eu iria me firmar. Eu demorei para decidir isso, por questões financeiras, primeiramente, mas depois por questões de gostar de todas as áreas, como delimitar apenas uma. E isso aos poucos eu fui definindo. Então, através de experiências, de atendimentos, eu fui vendo essa parte eu não gosto, essa parte eu não me identifico, e assim eu fui delimitando as coisas. Nós sempre vamos ter características. Eu, Elvira, não gostaria de trabalhar num hospital. Inicialmente achei que pudesse, por conta da minha facilidade em plantões noturnos, isso para mim seria muito tranquilo. Mas eu não consegui ficar no ambiente hospitalar. Porém, eu conheço pessoas que amam o ambiente hospitalar. Então, é tudo uma questão de individualidade. Cada um vai ter uma resposta de acordo com as suas características individuais. O que eu queria deixar para vocês?
A fisioterapia é algo muito prazeroso, ele é algo que traz um retorno muito garantido. É uma profissão que tem crescido muito, muito, muito nos últimos anos. As pessoas que, principalmente os atletas, eles conseguiram colocar uma evidência maior na fisioterapia, trazer essa evidência maior para a fisioterapia, agradecendo, né, devido às suas lesões, e agradecendo aos fisioterapeutas por poderem voltar às suas práticas e conseguir até medalhas, como foi na última Olimpíada. Então, isso tem sido muito importante, porque as pessoas ainda têm uma visão deturpada da fisioterapia sobre a fisioterapia não funcionar. E, na verdade, as pessoas elas vão deixando as suas dores, os seus problemas até chegar no nível que quando chega no fisioterapeuta para a gente cuidar, a gente precisa de um tempo maior. E quem tem dor quer que a dor sare muito mais rápido. Então, nós precisamos sim de profissionais que estejam dispostos a estudar, a se capacitar. Nós precisamos sim de pessoas que estejam dispostas a ajudar o próximo, a cuidar do próximo. É algo importante, é algo muito prazeroso e é algo muito lindo de se fazer. Ela vai ter um retorno financeiro a partir do momento em que você se estabelecer e você compreender que existem estágios. Não adianta você querer começar do alto. Então, fazer estágio não é algo ruim, muito pelo contrário. Fazer estágio é o seu momento de poder errar, de poder refazer, 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 e sempre ter alguém para te dar a mão e te conduzir no caminho certo. Isso é de extrema importância. Faça estágios, faça, faça, vá se especializando, mas lembre-se, tenha o seu diferencial. Isso é importante. Não vá fazer os cursos porque os seus amigos estão indo fazer. Não vá fazer as pós-graduações porque os seus amigos estão indo fazer. Deixe o seu currículo ser diferente. Veja o seu perfil, em que área que você se encaixa de verdade, para que você não seja mais um currículo, como muitos que chegam até mim. Faça a diferença. Faça a fisioterapia por acreditar que ela vai trazer resultados, por acreditar que ela pode trazer sorrisos de volta e resolver a vida de muitas pessoas, principalmente a sua. A fisioterapia, ela vai trazer resultados através das suas mãos. Então, nesse momento de decisão, se você não é uma pessoa de toque, se você não é alguém que queira realmente trabalhar com pessoas, já ficou definido. Agora, se você é alguém que gosta de tocar nas pessoas, de cuidar de alguém, vai investigar um pouquinho mais. Se você tiver dúvidas, vem conversar no particular. Posso tirar dúvidas, posso te auxiliar. Existem cursos muito bons de fisioterapia hoje em dia e as diferenças é sempre profissional. É o quanto você vai se dedicar na hora de estudar para conseguir atingir essa diferença. Boa sorte.